Eu vou direto para o finalzinho aqui, para os finalmente, de um caso clínico que eu recebi, que eu queria mostrar um exemplo de uma coisa para vocês, beleza? Então, há coisas aqui que eu precisaria corrigir nesse caso, né? Não tem problema nenhum. A gente está aprendendo a manejar a escrita de um caso clínico, né? Depois eu estou notando já que eu precisava voltar e dar uma aula só sobre isso. Talvez eu coloque lá dentro da certificação, ou então a gente de repente falar com os monitores para darem uma ajudada. Mas a questão é a seguinte, olha só, vamos lá. Um homem, né, de 22 anos, branco, solteiro. E eu vou direto aqui para o finalzinho, vou ler a avaliação global do paciente, que é a seguinte, então vamos lá, fonte de sofrimento simbólica. O paciente já sofreu muito por ter uma dimensão simbólica ligada apenas às coisas tristes. Gostaria mais da dimensão afetiva, mas eu entendi o que a autora do caso quis falar, dizendo o seguinte, olha, ligado às coisas tristes. Então ela diz assim, ó, história de zumbi, filmes de terror, músicas melancólicas e que enaltecem a tragédia. Tá bom, depois a gente pode avaliar se isso aqui é fonte de sofrimento simbólica mesmo, mas eu quero anotar um tema desse aqui. Depois, fonte de sofrimento física. Ela fala que não tem o corpo que gostaria. Vem se esforçando para criá-lo, mas de fato no seu caso não é fácil. Tem pouca massa muscular, ele tem 1,80 m e 65 kg, se eu não me engano. Isso aí, 1,80 m e 65 kg. Vem se esforçando para criá-lo, mas de fato no seu caso não é fácil. Tem pouca massa muscular e pouca força, dificuldade de criar, né? Ambos. Gostaria muito de ser bem mais forte, ele fala. Fonte de sofrimento afetiva. Gostaria de se relacionar com mulheres, mas não consegue. Nunca teve uma relação amorosa, tampouco sexual, minimamente satisfatória. Tá bom. Fonte de sofrimento intelectual. Acredita ser burro, incapaz, inútil, fraco. Tem ideias muito depreciativas, que não correspondem à realidade. Fonte de sofrimento espiritual. Conversamos sobre sua religião católica, orientei ele à confissão, que sempre relata desejar fazê-la, mas sempre, né, uma voz interior o impede. Acredita que existe Deus, um Deus bom, que ele deveria viver mais sua fé, mas acaba sempre desistindo de ir à missa no domingo, pois sempre tem um almoço ou uma janta no sábado, ou algo na sua esfera social que atrapalha. Desde a primeira sessão foi prescrita a oração do Pai Nosso, que ele tenta rezar todos os dias. Até relatou que o ajudou quando a tal voz interior o perturbou, né? E ele rezou, conseguiu manter o controle. Aí o que acontece? Vamos lá, queria só chamar a atenção para vocês para uma coisa, né, aqui nesse caso, que é muito importante para quando a gente está lidando com gente, independente se a gente é um médico, um psicólogo, enfim, terapeuta, coach, profissional, pai, né, enfim, ou a gente mesmo. Olha só que coisa interessante aqui, galera, né? Não vou discutir as fontes de suplementação aqui, ele merece aqui uma suplementação, merece uma avaliação clínica, com certeza, né? Mas eu queria discutir uma outra coisa um pouquinho mais na esfera do pensamento, na esfera da formação do imaginário dele. Olha só que coisa interessante. Então ele é um sujeito que ele se percebe fraco, né? Ele tem 1,80 m e 60 kg e reclama disso, para ele não tá ok, né? Ele é comprido e magrelo, né? Para ele não tá bom isso. Então realmente ele deve ter uma massa magra inferior, né, aquém do mínimo esperado, beleza? Menos músculo, né, do que o esperado para a altura dele, para a idade, né? Ele tem 22 anos já é um adulto. Ele fala uma outra coisa, olha aqui na fonte de sofrimento afetiva. Ele fala o seguinte, olha, gostaria de se relacionar com mulheres, mas não consegue. Nunca teve uma relação amorosa, tampouco sexual, minimamente satisfatória. Então vamos lá, ele se percebe fraco e isolado das pessoas que para ele são teriam relevância para completá-lo, né? Então ele é fraco. E não tem um contato afetivo, né? Não tem o contato que ele gostaria, né, de ter. Um contato amoroso, beijar na boca, ter relação sexual, sentir, né, o corpo de uma outra pessoa, sentir o afeto de uma outra pessoa, dá pra falar assim, né? Beleza. Depois, fonte de sofrimento intelectual. Ele acredita ser burro, incapaz, inútil, né, e fraco, a gente já falou. Tem ideias muito depreciativas. Então, veja só. Ele podia se perceber burro, incapaz, inútil, mas podia ter esse contato físico com as meninas que ele gostaria de ter.
Ou o contrário, né? Ele podia não ter contato físico com as meninas, né? Ter relacionamento amoroso, afetivo, sexual, mas ele poderia ter uma intimidade ou um contato intelectual, né? Com os outros. Mas não. Veja bem, ele tem um isolamento, ele tem um distanciamento em todas as esferas, não é isso? Ele tem um distanciamento do outro, tanto na esfera física e afetiva, quanto na esfera intelectual. É como se entre ele e o mundo, entre ele e o outro, houvesse uma barreira, né? Como se ele não pertencesse, por assim dizer, a esse mundo, como se ele fosse de uma outra espécie, como se ele não estivesse aqui se relacionando com os outros entes, com os outros seres humanos, como nós. Essa é a ideia que ele tem na cabeça, né? Essa é a percepção acerca dele mesmo. E aqui já tem um primeiro problema com esse sujeito, né? Aí tem um problema do que é o eu para ele. Para esse sujeito aqui, o eu ainda é algo muito duvidoso, né? E aqui não temos uma identificação ainda entre o eu e a alma, né? A gente aqui não vai identificar porque a gente não pode fazer isso, né? O eu é simplesmente o modo como um se percebe, em primeiro lugar, né? Uma primeira diferença entre eu e todas as outras coisas, todos os demais, né? Todas as outras coisas demais. Então, eu sou eu e não essa caneta que está na minha mão. Eu sou eu e não esse microfone que está aqui na minha lapela. Eu sou eu e não essa xícara, né? Essa caneca, perdão, que está aqui na minha frente. O eu é muito mais no primeiro momento, essa percepção num centro de atividade pessoal, né? De atividade só minha e não do outro. Percebe? Percebe aqui o que é o eu do ponto de vista mais simples que a gente pode descrever, né? O que é o eu do ponto de vista mais simples? O eu é esse centro individual de ação. Ou seja, é um lugar a partir do qual se age pessoalmente, só você age, né? Não outro, tá? Ou se padece, né? Nesse sentido, padecer também é uma forma de agir, no sentido de que, bem, eu tô percebendo que algo afeta a mim e não a essa xícara, né? Isso é uma forma que a gente pode não definir ainda o eu, mas no primeiro instante começar a perceber o que é o eu, com uma percepção bastante verdadeira, bastante próxima da gente. Não uma percepção, uma definição teórica que só serve para os livros ou serve para a gente chegar, né, ao rigor daquilo que é o eu. Isso não me interessa aqui, me interessa muito mais, né, uma forma de perceber a coisa como ela de fato se apresenta para mim, tá? Essa é a coisa assim que eu estou querendo descrever o eu aqui. Não descrever, mas te fazer perceber o que é o eu. Para esse paciente aqui de 22 anos, masculino, branco, alto, fraco, né? Sem músculo. O eu é somente pessoal. Ele não acha que o eu dele tem uma semelhança com os outros eus. Ele percebe o seu eu como absolutamente distinto dos eus demais. Veja, uma pessoa saudável, né, do ponto de vista afetivo, físico, espiritual, ele nota que, sob muitos aspectos, o seu eu é único, só tem eu, Ítalo, sou só eu, mas há uma semelhança enorme entre o meu eu e os outros eus que estão aqui, ao meu redor, né? Das outras pessoas que estão aqui. E por isso eu consigo estabelecer uma intimidade. Eu consigo olhar ali para as pessoas que estão aqui ao meu redor, no escritório, estão na rua, estão no restaurante, vocês aqui, meus alunos, e eu consigo perceber o seguinte, bem, eu sou eu, individualmente, mas o meu eu, ele tem algo que é muito semelhante ao seu. E eu consigo, portanto, me relacionar com você, sem perder, né? sem me desconfigurar, sem me contaminar, sem me transformar em outra coisa. Olha que coisa interessante aqui a percepção desse sujeito. Então, ele tem um eu frágil, fraco, burro, incapaz, inútil, segundo a sua própria definição, tá? E por isso mesmo, instável. Essa instabilidade certamente leva a que ele se isole, que ele fuja, que ele não conviva, sob pena, né, mental, né, sob pena, isso é uma coisa que está na cabeça dele, né, sob pena dele se desconfigurar, dele virar uma outra coisa, uma outra pessoa, por assim dizer, ou um outro algo, nem uma outra pessoa, um outro algo, ele deixar de ser gente, de repente. Isso vai gerar, claro, um sofrimento de fonte afetiva, o sofrimento de fonte afetiva gerado a partir daí. Ele não vai necessariamente conseguir se relacionar com mulheres. Ele não vai conseguir se relacionar com ninguém, não vai conseguir ter relação amorosa, não vai conseguir ter uma relação sexual. Ele tem medo desse eu ser contaminado. E aí, uma coisa aqui que a autora do caso coloca como fonte de sofrimento simbólico, que não é a fonte de sofrimento simbólico, mas está curiosamente está muito bem posto aqui. Ela põe aqui uma coisa que forma o imaginário desse sujeito, e mais do que forma o imaginário desse sujeito, encontra no imaginário desse sujeito um espectador voraz. Olha só o que ela fala. Esse sujeito, ele gosta de filme de
De quê? Qual que é o filme que esse sujeito gosta? Qual que é a série que ele gosta no Netflix? Qual que é o filme que ele viu? Ele gosta de filme de zumbi, né? Ele gosta de filme de zumbi. O que é o símbolo do zumbi? E cada tempo, isso é uma coisa característica, cada tempo encontra um gênero próprio, encontra uma expressão própria, encontra um tipo próprio de manifestação artística que encontra eco nos corações específicos, né? O que é o zumbi, meu Deus do céu? Né? É ou não é? O que é o filme de zumbi? O filme de zumbi, ele relata esse isolamento de um eu, que ao olhar para os demais, percebe que aquelas pessoas que estão ali ao seu redor são mais ou menos como ele, mas não são bem gente. Aqueles que estão ao redor ali já estão mortos. Já não fazem parte da mesma espécie, do mesmo gênero. Não são mais pessoas, apesar de parecerem pessoas, né? Elas estão de algum modo desconfiguradas, elas são uma outra coisa. E pior, se eu me relacionar com elas, o que eu viro? Eu viro zumbi também, não é isso? O zumbi me ataca, o zumbi me morde, o zumbi me contamina. Ele vai me inocular um tipo de maldição, de feitiço, do diabo que seja. Cada relato de zumbi vai de um jeito, né? E eu vou me transformar naquilo mesmo. E eu não tenho ali uma força pra, né? Eu não tenho uma força pra enfrentar o zumbi. Eu tenho que fugir dos zumbis. Se eu tento enfrentar os zumbis, o que acontece comigo? Eu viro zumbi também. Quase a totalidade dos filmes de zumbi são assim. Os sujeitos em geral estão sempre fugindo, né? Fugindo. Não é estranho que esse sujeito aqui, fraco, burro, incapaz, inútil, sem possibilidade de ter relação amorosa, né? Ele se identifique, né, com filmes de terror, com música melancólica, com música que enaltece a tristeza, com filme com história de zumbi. Não é estranho que isso aconteça. E uma das primeiras ações terapêuticas para esse sujeito aqui é oferecer outro tipo de percepção do próprio eu. Outro tipo artístico de percepção do próprio eu. Enquanto o sujeito foi exposto único, não estou dizendo que a gente não possa ver filme de zumbi, não estou dizendo que a gente não possa adorar filme de zumbi. Esse filme Train to Busan eu adorei. Fantástico. Walking Dead assisti 1 ou 2 capítulos. Né? O filme de zumbi é maravilhoso, é bom. Sei lá, essas séries... Não é que toda série, todo filme que você assista, você vai, né? Eu tô assistindo um pouco. Não é isso. Mas o fato é o seguinte, esse sujeito aqui, talvez de fato só tenha isso na percepção dele. Talvez esses sejam os únicos símbolos, né? As únicas imagens que ele tem de projeção, de formação da própria história. Um sujeito que, já sendo mesmo fraco, né? Ele tem 60 quilos e tem 1,80 m de altura. Ele é bem magro mesmo, né? É bem magro. Se ele só é exposto a esse tipo de arte, que é uma arte que comunica de fato o isolamento do homem, o que você acha que vai acontecer com ele? Né? Ele não cria o contrassímbolo, ele não cria ele não tem o outro símbolo que não retrata aquela própria realidade, que é a realidade verdadeira dele. Que é a realidade do isolamento, da fraqueza, da distância, não é isso? Então veja, esse sujeito está buscando ajuda. Uma das primeiras coisas que a gente tem que oferecer como ajuda para ele é repovoar a cabeça dele de imagens que sejam saídas, que sejam opções de projeção do próprio eu dele, da própria história dele, do próprio eu operante dele. Outra coisa aqui, filme de terror, meu Deus do céu. O que é o filme de terror? O filme de zumbi não é exatamente filme de terror. O filme de zumbi, em geral, são filmes absolutamente psicológicos que mostram uma realidade afetiva e psicológica, né? O sujeito está isolado do mundo e tem que fugir dos outros eus que já estão ali praticamente mortos, querendo parasitar a vida deles, a nossa vida, não é isso? Então, por exemplo, para muitas pessoas, festa de Natal é um filme de zumbi. Se eu me expor muito aqui, eu vou ser contaminado, né? A minha avó, a minha tia, meu primo, você tá querendo me contaminar, é tudo parasita, tudo morto-vivo, não estão querendo saber de mim, não tem um eu agindo com outro eu, é tudo, porra, morto-vivo aqui, convivendo numa mesma sala, e alguém que talvez sobreviva no final da noite. Para algumas famílias é isso, né? Miseravelmente. Então não é estranho que filme de zumbi chame muita atenção. Nossa. Né? Chame muito a nossa atenção, né? Outra coisa é filme de terror. Meu Deus do céu, filme de terror. O que é o filme de terror? O filme de terror já é uma outra coisa. Não é? O cara não tem tanto essa exposição psicológica do isolamento, dessa disputa entre eus, né? O filme de terror, em geral, é um livro do Kafka, né? Sei lá, O Processo, a Metamorfose, com cores mais dramáticas. Então, em geral,
O sujeito ele é jogado numa situação que ele não controla, ele não prevê, e ele está sempre diminuído. Ele sempre vai perder. Isso é um filme de terror, né? Com algumas cenas de susto, e aí tem esses elementos, né? O fantasma, o espírito, o serial killer, o histérico, a histérica, enfim. Isso são os filmes de terror. O sujeito que está assistindo um filme de terror, bem, ele tá olhando ali a vida dele desde um ângulo de total incapacidade, que é como ele se vê. Ele se sente burro, incapaz, inútil e fraco. O filme de terror ele é sempre isso. O filme de terror ele sempre comunica a fraqueza, a burrice, a incapacidade e a inutilidade do ser humano diante de forças que ele não controla, não prevê e são infinitamente superiores a dele. Por exemplo, um filme de terror que tenha espíritos. O Exorcista, sei lá. Ou O Exorcismo de Emily Rose. Veja, espírito eu não tô nem vendo. Eu não consigo nem controlar. Como é que eu controlo um espírito? Eu não tenho como controlar um espírito. Eu nem sei como fechar a porta da minha casa para o espírito não entrar. O espírito entra pela porta, entra pela janela e para trás da parede. Como é que um espírito invade meu corpo, por exemplo, e me toma ali? Não é isso que o filme de terror comunica? De repente o sujeito é assaltado por uma força superior a dele que o faz sofrer. E ele é absolutamente incapaz, fraco. E vai se tornando inútil. Ele é burro por quê? Porque ele não conhece os mecanismos e os processos que fazem com que ele consiga inutilizar, ou matar, ou rechaçar, sei lá, ou vencer aquela força. Pô, o Exorcismo de Emily Rose. Eu não assisti o filme, porque eu não gosto de ver filme de terror, não vejo filme de terror. Mas eu assisti as cenas da própria Emily Rose, né? Que é uma história verídica. Mas é terrível. Né? É terrível. Ou esses filmes que não são espíritos, não são entes de outra dimensão, mas que tem serial killers, que agem sempre na imprevisibilidade, dando susto, com uma força tremendamente superior ao da menina, da mocinha. Foi a mesma coisa. Então, um sujeito, por exemplo, que já se apresenta para mim no consultório com um aspecto de isolamento afetivo e psíquico, né? Eu vou vendo ele, o cara não tem namorada, não tem muito amigo, não tá transando com ninguém, não tá no Tinder, não por virtude, não, eu tenho aqui uma religião, sou protestante, sou católico, sei lá, e não faço isso porque eu quero não fazer. Não, isso é um caso. Outro caso é o sujeito que não faz porque não consegue. São coisas claras de consultório, você vai percebendo. Fala, pô, esse cara tem 22 anos, né, um homem, né, heterossexual, mas por que não tá transando com ninguém? Sendo que ele quer. E ele não tem um impedimento moral para fazê-lo, né? Não tô dizendo que você vai dizer para ele transar com os outros, tô dizendo que você tá percebendo o que tá acontecendo. Você tem que investigar essas coisas aqui. O que esse sujeito tá vendo e ouvindo o dia inteiro? Por que ele não sai disso?